Diz assim a palavra do Senhor: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? 6. Pelo contrário, porque eu lhe disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. 7. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando esse Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos repetir? Diga assim: do pecado. Muita gente está pouco barulho. De novo, vamos lá: do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9: do pecado, porque não crê em mim. Por isso que ele convence do pecado, porque não crê. 10: da justiça, porque eu vou para o meu Pai e ninguém me verá mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, derrotado. Tenho muito ainda para lhes dizer, mas agora vocês não podem suportar. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, ele os dirá o que fazer, vai mostrar como vocês têm que ir em toda a verdade. Porque o Espírito não fala de si mesmo, mas ele vai dizer de tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas do futuro, vindouras. Ele me glorificará. Quem? O Espírito que vai vir. Porque receberá do que é meu e eu vou anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, também vos dará a vocês, anunciará a vocês. 16 para a gente encerrar. Um pouco já não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Diga assim: graças a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, preparado está meu coração para ouvir a tua palavra. Que Espírito da verdade, da parte de Deus, tem liberdade em nosso meio. Diga: no nome de Jesus, amém. Preste atenção. Toda a nossa estrutura espiritual começa quando a gente ouve a pregação da palavra, sobre o que é dito na palavra de Deus. Romanos 10:17, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a fé, ela vem, a fé verdadeira, né? A fé efetiva, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a pregação da palavra é o meio mais eficaz do crente compreender o propósito, a revelação, o entendimento e a vontade de Deus. Então, se você é uma pessoa que anda muito perdida no mundo, não sabe o que é que está faltando, você compreender como funciona a palavra. Porque por meio da palavra você entende o propósito que Deus te chamou, você entende a revelação pelo qual você existe, você entende o que é a vontade de Deus para a sua vida. Isaías 55:11, o profeta vai dizer assim, ó: porque assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes fará a minha vontade e se cumprirá naquilo que eu enviei, diz o Senhor. Salmo 29:7 diz assim: porque a palavra do Senhor é capaz de separar labaredas de fogo. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais penetrante que espada de 2 gumes, e a palavra penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, a palavra de Deus, ela é a chave para você entender sobre tudo que acontece no mundo espiritual, que seja de Deus ou que não seja de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa. É por isso que Jesus disse: passará o céu e a terra, passarão todos os astros celestiais, o sol vai escurecer, a lua perderá seu brilho, este mundo será tomado pelo fogo, mas a minha palavra permanecerá de pé. Por quê? Porque as letras que compõem este livro não são letras naturais, mas são palavras de pessoas inspiradas por Deus para formar frases e textos que são vivos. Tem coisas que você fala e não ouve nada, mas quando a palavra de Deus é liberada, ela tem necessariamente que produzir um efeito, porque ela não volta vazia, antes cumpre tudo aquilo pelo qual ela foi determinada. Vamos todo mundo como coral repetir uma frase? Diga assim comigo: Jesus, como precisamos amar a tua palavra. Então, quando Jesus foi, o modus operandi como ele entendeu deixar na terra para a compreensão do homem, foi a palavra. Não pense que esse negócio de ler e de escrever foi inventado pelo homem, não. A palavra, segundo João capítulo 1, versículo 1, já existia antes da criação do mundo. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Deus foi o autor da escrita e da leitura, pressupostamente também o autor da comunicação. Diga assim: amém, graças a Deus. Então a palavra de Deus é quem principalmente age no homem em conjunto com o Espírito Santo. A palavra, as letras, os textos, a folha, o livro consegue se comunicar conosco de forma natural. Você escuta o que alguém disse porque leu, você vê porque os seus olhos estão vendo e te dão entendimento. Só que tem uma parte do homem em que a palavra escrita não é suficiente. Então, que parte é essa? A parte espiritual. E a Bíblia chama a palavra espiritual de Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra de Deus espiritualmente. Nós lemos no versículo de número 12 que quando o Espírito viesse, ele não ia dizer nada de novo, ele não ia ensinar uma coisa nova, ele não ia trazer revelações novas, não, ele ia ensinar tudo o quanto já está escrito. Todo o Espírito, toda profecia, toda manifestação de poder espiritual que não está firmado na palavra é maldito e não vem de Deus. Então entende isso aqui: a Bíblia é a comunicação de Deus para o homem natural, e o Espírito Santo é a comunicação de Deus, é a Bíblia espiritual para o homem espiritual. Então o Espírito Santo e a palavra de Deus são os principais agentes de Deus para nos dizer qual é a vontade, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Presta atenção que hoje é curto ensinamento. Se você perder, você perde a palavra. Só que a Bíblia, ela só pode ser entendida na sua plenitude, na sua profundidade. Rapaz, eu nunca
Eu li esse texto, nunca vi isso. Você só consegue entender se o Espírito der a você entendimento e revelação. Se você estiver lendo, o Espírito Santo não der a você, não der o teu espírito, o espírito humano, não der o teu espírito entendimento e revelação, você vai ler, isso não vai fazer efeito nenhum, e muitas vezes você não vai nem entender. Quem disse isso foi Paulo, Efésios 1,17. Eu rogo para que o Senhor vos dê espírito de revelação e de entendimento. A leitura da palavra não é leitura de um livro qualquer. Não é uma leitura de um livro que você pega de história, de filosofia, de matemática. Não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro espiritual, escrito na linguagem humana. É por isso que quando Jesus estava perto de morrer, como nós lemos, ele disse aos discípulos: é melhor eu morrer e ir para o meu Pai e vos mandar o Consolador do que eu ficar falando, vocês não vão entender. Porque eu, como Senhor de todas as coisas, não tenho o dever de desbloquear em vocês entendimento espiritual. Para isso, quem faz é o meu Espírito Santo. Várias vezes Jesus falava sobre uma coisa e os discípulos não entendem. Se você pegar os evangelhos, Jesus dizia: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Os discípulos: onde é que é essa casa? Jesus dizia: porque naquele tempo virão falsos profetas. Mas quando que isso vai acontecer? Teve uma hora que Jesus disse: por que eu falo e vocês não entendem? Por que a minha linguagem é tão complicada se eu estou falando de forma tão clara? Os discípulos dizem: não sei. Aí ele vai explicar: é porque vocês não têm o Espírito Santo. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Não pode. O mundo não pode. Você já viu o povo do mundo dizendo assim: eu tenho um Deus no coração. Você tem Deus, você pode ter Jesus, mas se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai entender qual é o propósito, a mensagem. O Espírito Santo é a parte de Deus que só pode ser dada aos cristãos, a quem acredita que Jesus morreu para ser salvo, a quem confessa diante dos homens que Jesus é o único e suficiente Salvador, e a quem persevera dia a dia para viver uma vida melhor. Não é para quem é santo, porque só Jesus é santo, mas é para quem busca a santidade no seu dia a dia, quem busca melhorar de vida. Então o mundo não pode receber. Então não adianta você querer explicar como funciona o processo da igreja para uma pessoa que nem de crente gosta. Jesus disse assim: não deem pérolas a porcos e nem comida sagrada aos cães. Porque se você pegar uma pérola valiosa, bela, e botar num porco, quando o porco entrar na lama, ela perde o valor. E se você pegar uma comida sagrada e der a um cachorro, o cachorro vai vomitar. Porque naquela época, a comida sagrada eram os pães asmos. E o fermento, você pegar algo com muito fermento e dá para um cachorro comer, ele vomita, que faz mal. Então Jesus, não sou eu que estou falando, Jesus compara o entendimento da Bíblia para quem está no mundo, como jogar pérola em porco e comida a cachorro. Todas as vezes que alguém vai evangelizar, você não vai evangelizar para o povo do mundo dizendo assim: olha, você sabia que há um Espírito Santo da... Não. Você chega para a pessoa e diz assim: ó, se arrependa, porque Deus quer te tocar. Vá para a igreja, é assim que tem que ser, curto e grosso. Porque se você tentar explicar para o povo do mundo coisas profundas da Bíblia, você está perdendo tempo. Então o que você tem que fazer? Vai lá e ora. Vai lá e deixa logo uma mensagem para ela entender bem direitinho como é que é. Não tem que ter medo não, de dizer assim: está doente, irmã? Você pode ir para o culto, depois vai para a igreja para você aprender. Porque não adianta explicar coisa profunda que o povo do mundo não entende.
E tem gente dentro da igreja que não tem o Espírito Santo. Por que não tem o Espírito Santo? Porque o corpo está na igreja. O corpo. Mas o coração, o entendimento, o desejo ainda está no mundo. Por isso que você lê e não entende. Por isso que você não compreende. Por isso que não avança. Por isso que não rompe. Por isso que não vai. Porque o Espírito Santo só pode ser dado a quem faz parte verdadeiramente do corpo de Cristo. Você vai ter direito às bênçãos naturais. Você vai entender quem é Deus, quem é Jesus. Mas você presenciar o poder do Espírito Santo. Se eu perguntasse aqui no meio da igreja, quem já foi, quem já teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, quem já teve uma cura sobrenatural, quem já teve uma revelação, quem já teve um pecado que nunca mais se repetiu, quem já teve um contato diferenciado, poucas pessoas vão levantar a mão. Por quê? Porque o Espírito Santo é algo que só é dado para quem nasceu de novo. Vamos correr quanto tempo, né? Já passou quase meia hora, misericórdia. Pra você ver, né? Poucas coisas que a gente fala, se passa 30 minutos. Então, tudo o que o Espírito Santo fala tem que estar relacionado com o que a Bíblia diz sobre Jesus. Tem que estar. Se não tiver, não foi o Espírito Santo. O cara pode pular, sapatear, flutuar. Teve uma pessoa que falou comigo e disse que Deus tinha mostrado para ela no monte que ela tinha que colocar um sal grosso na porta da casa dela para os demônios não entrarem. Aí eu disse a ela: não foi Deus não, porque para expulsar demônios não é desse jeito que a Bíblia ensina. Aí a pessoa disse: mas eu ouvi Deus dizendo que era Ele. E eu disse para a pessoa: a tua relação espiritual não pode estar acima do que a palavra de Deus diz que é. O sonho que você tem, a manifestação sobrenatural que você pode voar. Você pode voar agora aqui na minha frente, voar. Que não significa que é da parte de Deus, se não estiver relacionado com a Bíblia. Porque toda manifestação de poder sem a autoridade da Bíblia é feitiçaria. Teve um pastor do Brasil que foi para a África. E ele é até conhecido. Ele chegou na África e um bruxo desafiou. E disse assim a ele: o meu Deus é o mesmo que o teu Deus. Aí o que você faz? O bruxo disse: vou mostrar que o meu Deus é poderoso. Flutuou a 1,5 metro de altura. Aí o bruxo disse: teu Deus sabe fazer isso? O pastor disse: não, mas o meu Deus faz isso aqui, ó. Em nome de Jesus, demônio sai. O cara caiu no chão. A autoridade no mundo espiritual é algo sério. No Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece poucas vezes. No Antigo Testamento. O que é Antigo Testamento? Antes de Jesus. Novo Testamento, Jesus vem. Depois de Jesus, Novo Testamento, tá? Então, antes de Jesus vir, o Espírito Santo, ele tinha uma ação resumida, limitada. Era poucas vezes, em algumas ocasiões. Ele não habitava. Ele vinha e ia embora. Cumpria a sua missão diante do plano de Deus. E quando ele vinha, era por pouco tempo, era para um propósito específico, era para algo limitado, para alguém específico, de forma controlada e em quantidade adequada. É por isso que quando Jesus morre e ressuscita, ele vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Por que outro? Porque Jesus era Consolador. Ele dizia: Ele rogará outro. E no grego a palavra outro quer dizer outro igual a eu, da mesma categoria que eu, com o mesmo poder que eu, da mesma espécie e essência que eu. Ele disse: eu preciso ir para o Pai,
Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. No Antigo Testamento, os homens fizeram de tudo para que o Espírito viesse, mas não conseguiram, por causa do pecado. E aonde tem pecado, Deus não autoriza. Então qual é a ideia de Jesus? Eu vou descer como homem, pelo ventre de Maria, vou cumprir a lei e vou para o céu, porque se eu cumprir a lei, as chaves da vida e da morte serão me dadas, e eu agora posso liberar o Espírito Santo. Se Jesus não morresse do jeito que ele morreu, o Espírito Santo não vinha. Então quando Jesus morre, que vai para o céu, Deus autentica. Filipenses 2,9 fala sobre isso. Autentica e reconhece Jesus como o Senhor de toda a criação. E Jesus agora, como o Senhor da criação, diz: agora não é mais o Pai que libera, agora quem libera é eu. Espírito Santo, vai. Entende isso aqui? Jesus agora, sendo plenamente Senhor de todas as coisas, ele diz: vai Espírito, habite sobre o meu povo, libere sobre a minha igreja. O Espírito Santo vem. Quando que o Espírito Santo vem? Quando Jesus sobe, depois que ressuscita. Aí tem a festa de Pentecostes, Atos capítulo de número 2. Lá em Atos 2, Jesus está tomando posse do céu como Senhor de todas as coisas. Por isso que a festa de Pentecostes, a festa da colheita, representa a vitória de Deus sobre os gafanhotos, sobre o mau tempo. É muito espiritual. Então na festa de Pentecostes, na festa da colheita, enquanto na terra os seres humanos está sendo representado uma festa com as bênçãos que a terra está dando para o homem, no céu Jesus está recebendo as bênçãos espirituais. Então na festa de Pentecostes, o homem leva para a sua casa a bênção do Senhor, o entendimento da vitória. No céu Jesus leva o Espírito Santo para a igreja. Então em Atos 2, o Espírito Santo desce como fogo. Não era fogo, era como fogo. Porque o Espírito Santo é um ser espiritual. Ele não era fogo, era como fogo. Diga assim: graças a Deus. Então o Espírito Santo vem sobre a igreja. E quando ele vem, ele produz em nós tudo aquilo que Jesus já tinha. Lembre-se de uma coisa: tudo o que Jesus tinha, o Espírito Santo vai colocar em você. Mas você não é Jesus, viu? Você não é Jesus. Então, os frutos que você vai dar são limitados de acordo com o que o Espírito Santo vai conceder você ter. Porque imagina aí, gente, o Espírito Santo desce asa. Se cobra rastejando já é perigoso, imagina voando. Então o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar na vida de cada pessoa para que você se aproxime daquilo que Jesus era. Se aproxime, se assemelhe, imite, tá? O que é que ele vai produzir? Regeneração. O que é regeneração? Era uma pessoa totalmente destruída. Ele vai regenerar, reconstruir, refazer novo tudo o que você acreditava que não tinha mais jeito na tua vida espiritual e no teu entendimento. O que é que ele vai fazer? Justificar. Ninguém pode ser santo antes de ser justificado. Se você tentar ser santo diante de Deus, mas não receber Jesus como Salvador, você vai quebrar a cara. Então ele vai produzir o desejo: eu quero aceitar Deus, Jesus, eu quero confessar, eu quero estar na oração. Justificação. Todo mundo que diz que quer ser salvo, mas não consegue chegar aqui na frente para aceitar Jesus, você não vai conseguir, amigo. Você tem que ser justificado primeiro. É um passo que leva a outro passo. O que é que ele vai produzir? Transformação. O cara que mentia não mente mais. O cara que falava mal não fala mais. O que se prostitui não prostitui mais. Porque não tem como estar com o Espírito Santo e não ter transformação de vida. O que é que ele produz? Ação.
Era alguém que tinha medo, aí eu tinha vergonha, eu me tremo todinho. Hoje já sobe, já fala, já ora, já impõe as mãos, já diz, já posta, já... Ação. Você sabia que o medo é algo natural, mas a vergonha de falar sobre as coisas de Deus é uma maldição que pode levar você para o inferno. Por isso que você tem que estar ligado com o Espírito Santo, para Ele te dar uma ação. Coragem. O que é que Ele dá? Atualização. Aquilo que você tem na sua vida, na tua mente, na tua história, que não serve mais, Ele tira e dá um novo. O que é que Ele faz? Ressurreição. Quando você morrer, no grande dia, o Espírito Santo vai ressuscitar o mesmo corpo que foi enterrado. Porque nós vamos devolver, quando morremos, o corpo para o pó da terra. Mas quando Jesus vier para cumprir todas as coisas no fim dos tempos, o Espírito Santo vai vir para a terra e vai dizer: devolva o corpo que você comeu. E você vai ressuscitar e vai conversar com quem? Com a sua mãe que você morreu, você pensou que nunca mais ia ver. Você vai ver. Se ela morreu em Cristo, você vai ver. Talvez você diga assim: uau, eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas do Espírito Santo. Até você dizer isso, já tem um texto na Bíblia que dizia que você ia dizer isso. Bota aqui, tá, para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Parou, foi? Eu vou orar para Deus dar muito dinheiro aqui, só não sei a quem vai ser. E quando Deus der a você uma bolada de dinheiro, você vai comprar um notebook novo para a igreja. Ei, ainda tem gente que não tomou posse. Não acredito, não. Ó, está escrito: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e o coração não recebeu, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, tudo aquilo que você não sabe da parte de Deus e agora está te sendo revelado, foi o que Deus preparou para você. Pode tirar. É por isso que quando a gente adora a Deus e dá um bom testemunho, as pessoas nos veem e dizem assim: Deus está aqui. Porque para o Espírito de fato se manifestar na vida de alguém, é necessário, diga assim comigo, nascer de novo. Olha para alguém que está do seu lado e diga: nascer de novo. Diga assim: você não é casado, tem que casar. Se não é batizado, tem que se batizar. Porque senão, não nasceu de novo. Irmão, nasceu de novo não é você virar outra pessoa totalmente estranha, não. Nascer de novo é você cumprir as ordenanças da palavra. É você cumprir. Talvez você diga assim: Rivaldo, eu não sei o que é isso. Eu não sinto a alegria de ter o Espírito Santo. Eu não tenho essa garra. Eu não tenho essa força. Eu não tenho esse entendimento. É duro, mas é a verdade. O Espírito Santo não é ativo em quem não nasce de novo. O Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele é tão, entendeu, né? Poderoso, que foi ele quem foi buscar Jesus no mundo dos mortos e ressuscitou de novo para cá. Imagina aí você ser amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que não tem forma humana, mas é uma pessoa que tem inteligência, sentimento e poder. Porque a Bíblia diz assim: cuidado para não entristecer o coração do Espírito Santo. Então significa que ele também sente. Imagina tu ser amigo de uma pessoa como essa.
Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quando Jesus morre, o que foi que Jesus disse? Eu vou vir no terceiro dia. Quando foi? Jesus morreu na sexta. Quando foi no domingo de manhã, o Espírito Santo saiu, pegou Jesus lá embaixo e disse: bora, está na hora. Levou para a tumba, trouxe todos os nervos e carnes e pele e cabelo e tudo. E quando o Espírito Santo ressuscita, ele não ressuscita, ele não vai ressuscitar você que é seu e meio troncho, ele não vai ressuscitar tu com essa perna seca, velha. Ele vai ressuscitar com o corpo perfeito, com o corpo que Adão e Eva tinham. Ele ressuscitou Jesus, levanta, e Jesus volta de novo à vida. Será que ele é fraco? Ele é tão poderoso que o próprio Deus disse que a única coisa que não tem perdão é pecar contra ele. Jesus disse: se pecar contra o teu irmão, dá um jeito, mas tem perdão. Se pecar contra o pastor, tem perdão. Se pecar contra a igreja, tem perdão. Se pecar contra Deus, tem perdão. Se pecar contra os anjos, tem perdão. Se pecar com Jesus, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje, nem amanhã, nem quando morrer, nem na próxima era, nem nunca mais. Por isso que a gente não tem que mexer com quem tem o Espírito Santo. Irmão, quem tem o Espírito Santo é diferenciado. Quando uma pessoa que é cheia do Espírito Santo chega, muda o ambiente. Quando a pessoa do Espírito Santo canta, o negócio é diferente. Quando a pessoa com o Espírito Santo prega, a estrutura é diferente. Por quê? Por causa do poder, da autorização, da resposta que o Espírito Santo dá. Bate nesse crente que está do sol e diga: você precisa, diga assim, ó, ser assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão poderoso que todo o Novo Testamento só foi escrito porque os discípulos foram inspirados por ele. O Espírito Santo é tão poderoso que somente ele consegue trazer um pecador para a igreja e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mais ninguém. O Espírito Santo é poderoso, que a Bíblia diz que é somente ele quem distribui poderes sobrenaturais, que a gente chama de dons. Mas ninguém distribui poder a não ser o Espírito Santo. Então o texto está dizendo, de João 16, que Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que agora também opera em nós, assumiu o controle de tudo e deu à igreja. Jesus disse: eu vos dou o poder que eu tenho. Qual é o poder que Deus tem? Como é que Deus age? Como é que Deus opera? Pelo Espírito Santo. Toda a autoridade que constrói o céu, tudo o que Deus disse: haja luz, haja terra, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse: todo o céu é governado pelo poder do Espírito Santo. E eu dou para a igreja, toma. Então você, como igreja, tem que entender qual é o nível de poder e autoridade que você tem no mundo espiritual. O poder que o próprio Jesus tinha, ele disse: eu estou dando a você. Dá para entender a noção disso aqui? Você consegue entender isso? Você consegue compreender o quanto isso significa? Eu vos dou o Espírito da verdade, e ele vos ensinará sobre todas as coisas a respeito de mim, porque tudo que é do meu Pai é meu, e tudo que é meu eu dou a vocês pelo Espírito Santo. Jesus não deu a você, ele deu a você pelo Espírito Santo. Porque se ele desse a você, você fazia um monte de besteira. Então ele dá pelo Espírito Santo. Porque se você quiser se achar demais, o Espírito Santo faz aqui, ó. E você, entendeu? Então ele agora toma posse de todas
as coisas, dá o Espírito Santo para a igreja. E o que isso significa? Isso significa que aonde Satanás mandava, aonde Satanás dominava, aonde Satanás reinava, se a igreja entrar lá, ela toma do diabo e assume o controle pela autoridade do Espírito Santo. Vamos profetizar nessa noite. Segura a mão do irmão que está do seu lado e diga para esse irmão, diga assim: meu irmão, aonde Satanás está agindo, pelo poder do Espírito Santo, você vai entrar lá, vai tirar o domínio dos demônios e vai estabelecer o governo de Deus lá na sua casa, na sua família, porque o que está em você é mais poderoso do que está no mundo. É o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Você não pode ter medo. Você tem que enfrentar as guerras de cabeça erguida, porque o que você tem é invencível. Não é você que é invencível, é o que está em você. Agora tem um detalhe: o Espírito Santo só permanece com você até o momento em que você decide permanecer de pé. Se você disser que não quer, o Espírito Santo não vai. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode baixar a cabeça. Por isso que você não pode se desesperar. Por quê? Porque embora pareça que tudo está sendo destruído, na verdade, no final, quem vai ganhar é você. Entendeu? É bom demais jogar o jogo da vida. Só que o jogo da vida tem que ser jogado para ganhar. Salomão disse: viver é semelhante ao jogar, né? É difícil. Lá no livro de Eclesiastes, viver é difícil. Isso aqui, na verdade, é um jogo, é um teste. Você não pode desistir. O Espírito Santo está no controle, está com você. Lembra de Jó? Eu acho que se a gente passasse pelo que Jó passou, ninguém estava de pé. Por que não estava de pé, Rivaldo? A pregação de Deus percebeu que é temática? Só o Espírito Santo. Por quê? Porque Jó perdeu tudo, até os filhos ele perdeu. Claro, a Bíblia explica o porquê. Mas se fosse a gente, abandonava o Deus e ia embora. Mas ele permaneceu. Satanás tocou em tudo. Quando ele quis tocar em Jó, Deus disse: até aqui, mas nem um passo a mais. Entende isso aqui? Você tem o Espírito Santo. Então você não pode baixar a cabeça, viver a vida como uma pessoa derrotada. No final, você vai vencer. No final, você vai vencer. Então, o Espírito Santo é a nossa segurança de que tudo isso, de que Deus é verdadeiro, de que Jesus é verdadeiro e de que não há mentira. Jesus, o Espírito Santo é a nossa segurança. Rivaldo, como caminhar nesse Espírito quando a vida não for mais sua, mas de Deus? Olha como a gente é burro. Às vezes o Espírito Santo manda a gente fazer uma coisa, mas a gente não faz, porque a gente acha que está perdendo fazendo aquilo. Lembra que tudo que o Espírito Santo diz tem que estar de acordo com a palavra? Aí, eu acho que Deus está mandando eu deixar o meu marido. Tá não, viu? Tem nada a ver não. Bota isso com o Espírito Santo não. Porque tudo que o Espírito Santo mandar vai estar de acordo com a palavra. E às vezes a gente acha que vai perder, porque ele mandou doar, porque ele mandou abraçar, porque ele mandou pedir perdão, porque ele mandou você fazer isso. Irmão, tudo aquilo que faz você cumprir a vontade de Deus é feito pelo Espírito Santo. E a gente é tão burro, a gente é tão tolo, que a gente pensa que está perdendo com isso. Se fizesse, o resultado seria 30, 60, 90 vezes mais proveitoso do que permanecer com aquilo que você tem. Deus, ele nunca te pede aquilo que ele não pode prover.
abençoado, recalcado, multiplicado, sacudido. Então tem pessoas que estão na presença de Deus há 1 ano lutando, há 2 anos lutando, e Ana há 10 anos lutando, e o paralítico há 38 anos lutando, e Sara há mais de 90 anos lutando, já idosa. Jesus, o Espírito Santo foi lá e disse: vai ser mãe. Imagina aí, ser engravidado com 90 anos e não ter uma gestação de complicação. Aos olhos do humano é impossível, mas quando o Espírito Santo decide que é o momento, acabou. Talvez você diga: eu fui derrotado, porque perdeu alguma coisa, ou porque não foi a algum lugar, ou porque não chegou onde queria. Não, você não foi derrotado, a luta não acabou ainda. A carreira só acaba quando morre. Você morreu? Morri não. Mas eu estou numa cama, só sem falar. Pois continue, ainda está na luta. A carreira só termina quando a morte chega. Entendeu isso aqui? Então a luta, irmão, amanhã tudo pode acontecer, inclusive você ficar rico, inclusive você morrer. Por isso você tem que estar assim, com o Espírito Santo. Porque se a morte estiver te esperando na esquina e você for para lá, o Espírito Santo diz assim a ela: ó, saia, porque fulano vai passar. Você entende isso aqui? Então, todos morreram e estão lá. Todos morreram. Platão morreu e está lá. Aristóteles morreu e está lá. Juscelino Kubitschek, um dos presidentes da república, morreu e está lá. Michael Jackson morreu e está lá. Hitler, que se considerava Deus sobre esse mundo, morreu e está lá. Mas Jesus morreu e não está mais lá. Por isso que a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque todo mundo que morreu permaneceu morto, mas Ele não morreu. Mas no terceiro dia o Espírito Santo foi lá e disse: Jesus, se você chegar lá em Israel e perguntar para os judeus: prova que a tua fé é verdadeira, o judeu vai pegar você pela mão, vai dizer assim: está vendo aquele monte? Está vendo o monte que a Torá fala? A Torá, o Antigo Testamento, a lei de Moisés fala? É ali, ó, que Abraão subiu. Ele vai pegar você pela mão, vai levar de frente ao Mar Vermelho. Está vendo esse mar? Foi esse mar aqui que a Bíblia diz que Moisés abriu e o povo passou. Ele vai pegar você pela mão, vai levar você para mais ou menos o lugar de adoração e vai dizer: está vendo aqueles arbustos? Foi ali que Deus se manifestou numa sarça e falou com Moisés. Se você chegar para um muçulmano e perguntar para ele: prova que a tua fé é verdadeira, ele vai chegar, vai pegar você, vai levar você para o pináculo lá em Israel e vai dizer: está vendo aquele pináculo com aquela cúpula dourada? Foi ali que Maomé se revelou, que Alá, o Deus do céu, se revelou para Maomé. Ele vai pegar você, vai levar você para as regiões da Síria e vai dizer: está vendo esses exércitos aqui? Todos foram profetizados por Maomé. Mas e se alguém perguntar para você: prova que a tua fé é verdadeira? Quando a gente vai para o crente diz assim: prova que a Bíblia é verdadeira. O que a gente vai dizer? Agora eu vou dizer como é que você vai falar. Olha para esse crente que está do teu lado e diz assim: está curioso, né? E assim, decore que isso é importante. Quando alguém perguntar: prova que a tua fé é verdadeira, você vai pegar a pessoa e vai dizer assim: sabe aquele túmulo aonde sepultaram o meu Jesus? Ele não está mais ali. E diga assim para essa pessoa: e eu ainda sinto a presença dele vivo até hoje. Qual é a diferença do nosso Deus para o Deus das outras religiões? É que as outras religiões é sempre do homem para Deus. A nossa, Deus aparece, Deus fala, Deus toca, Deus passeia, Deus transforma, Deus visita, Ele se revela.
nenhum Deus de outras religiões se revela ao homem, a não ser o Jesus que morreu e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Levante a mão, porque eu vou profetizar nessa noite. O Espírito Santo hoje passeia no meio da igreja, restaurando a tua fé, renovando a tua fé, porque está escrito que toda autoridade foi dada, e naquele grande dia a igreja será vitoriosa. Enquanto o mundo sofre, enquanto o mundo perde, enquanto o mundo se bagunça, a igreja permanecerá de pé na autoridade do Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa sobre o Espírito Santo, mas não vai dar tempo a gente falar. Cadê Jardiel? Tá com o celular? Lembrei de uma coisa aqui agora. Procura assim, joga no Google: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Eu quero mostrar esse texto aqui para vocês terem ideia. O apóstolo Paulo vai dizer que se algum dia alguém achar osso e provar que é de Jesus, tudo isso que a gente está fazendo aqui é mentira. Porque a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Já acharam ossos de Maria, mãe de Jesus. Já acharam ossos de alguns apóstolos. Já acharam ossos de José de Arimateia, porque eles escavam a região em que a Bíblia fala e já acharam. Até hoje, nunca acharam nada do corpo de Jesus. Porque se achar e provar que é dele, então tudo isso aqui é mentira. A gente é tudo um bocado de louco mesmo, louco varrido. Há mais de 2000 anos Satanás procura, mas não vai encontrar. Satanás procura, viu? Para entregar para as nações. Tá vendo aqui, ó? Mostra aí que a Bíblia é falsa. Irmão, o mundo, os demônios não querem provar que tem contradição na Bíblia. Isso aqui tem uma coisa que diz outra. Não está interessado, isso é besteira. Ele só vai conseguir destruir a igreja se ele provar que Jesus está enterrado. Se não provar, nós estamos por aqui ainda, né? Dizendo que cadê? Achou? Bota aqui para você, vou mostrar a vocês. 1 Coríntios 12, 14. É isso mesmo, Jadel? Vou tomar água, viu? Diga assim: Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Bota, amigo, pode botar aqui. Vai, manda a brasa. A gente terminar o culto, que já falta 5 para 9. 1 Coríntios 15, 12. Olha o que Paulo vai dizer. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dentre os mortos, 13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado, 14. E se Cristo não foi ressuscitado, logo vã, mentirosa, falsa é a nossa pregação, e também falsa, vã é a nossa fé. Deixa aqui. Olha o que Paulo disse. Porque os judeus dizem que o Antigo Testamento não autoriza a ressurreição de mortos. Os judeus. Que é impossível alguém ser ressuscitado. Aí Paulo, contestando os judeus, que são uma parte do nosso povo de Deus, Paulo disse: ora, se não há ressurreição dos mortos, Jesus também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, o que eu prego é mentiroso. E se o que eu prego é mentiroso, a fé também é mentirosa. O que Paulo estava dizendo? Se você provar que Jesus está enterrado, vamos rasgar esse livro e procurar uma coisa para fazer, que é o melhor, porque a gente está perdendo tempo. Agora, se vocês não mostrarem aonde esse Jesus foi enterrado, tudo o que a Bíblia diz é verdadeira. Uma vez perguntaram assim para mim:
Perguntaram mesmo lá na faculdade. Eu faço ciência da religião, né? Perguntaram assim: e se a Bíblia for mentirosa? Eles não aceitavam essa explicação, né? Aí eu falei para eles: olha, se a Bíblia for mentirosa e depois dessa vida não tem mais nada. Nada disso que a Bíblia diz. Eu digo: olha, se a Bíblia for mentirosa, quando eu morrer não vai ter mais nada, eu deixei de aprontar um bocado de coisa, né? Perdi um bocado de coisa que devia estar aprontando por aí. Mas aí eu perdi. Por quê? Porque passei a vida toda acreditando. Então deveria estar aprontando, fazendo diabo a quatro aí fora. Deixei de fazer. Aí eu fui e disse para ele: mas se for verdadeiro, tu tá lascado isso. Porque se o inferno existir, vai passar a eternidade toda com o diabo sendo queimado no fogo de enxofre, aonde só vai haver choro. Quem é que aguenta aqui um pirraia chorando uma hora no ouvido? Quem é que aguenta? Imagina no inferno, milhões de pessoas chorando e gritando sem parar um segundo do teu juízo. Fora o fogo. Eu disse para ele: eu prefiro perder a safadeza todinha do que o negócio é verdadeiro e eu perder todas as bênçãos que vêm da parte de Deus. Então, você tem que escolher. Repita-se comigo: se Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, então temos a certeza que a autoridade e o poder também está sobre a igreja. Diga: e nós somos a igreja cheia do poder do Espírito Santo. Fica de pé nessa noite. Segura no fundo aí, Emerson. O Ministério do Louvor pode vir para cá, mas segura o fundo. Não toca agora não. A gente vai cantar a primeira música. Aquela primeira. Você preparou alguma pro final? Não, né? Então a gente vai cantar a primeira música. A primeira, tá? Josualdo, pega aquele. Esse aqui já tá... Mas carregou. Escute. Deixa eu fazer logo uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que entrou, está afastado dos caminhos do Senhor, entendeu a mensagem e já quer dar o primeiro passo hoje para Jesus, quer renovar a aliança, ou que nunca se entregou para Jesus, mas hoje quer se entregar para Jesus? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus hoje? Aproveite e dá tempo, viu? Vou esperar um minuto. Tem alguém hoje? Se tiver, eu quero que você levante a mão e venha aqui na frente para a gente orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar a vida para Jesus? Pai, eu nunca entreguei, eu estou afastado, mas eu sinto que a palavra hoje eu vim era para eu escutar isso aqui mesmo. Porque toda vez eu venho, não escuto, não preste atenção, mas hoje eu vim para escutar. Tem alguém aqui hoje que o Senhor Jesus falou, está afastado, precisa renovar a aliança e hoje quer dar um passo de fé? Se tiver, levanta a mão, vem aqui porque eu quero orar com você. Tem? Nós vamos fazer hoje um ato profético, tá? Não sei como está a sua fé. Segura aí, agora não, segura aí. Eu não sei como é que está a tua fé. Mas hoje, movido, olha, todo mundo que vai pregar, todo mundo que vai cantar, precisa estar. É porque assim, quando você, o evangelho, né? Quando você vive o Espírito Santo, você já sabe. Então você precisa estar sensível ao que ele está falando. Eu ia pregar outra coisa. Eu ia falar sobre passagem pelas águas. Mas o Espírito Santo disse: não, eu quero que você fale sobre mim hoje. Eu disse: tá bom, vou falar. Porque tudo que a gente tem que fazer tem que ser pelo Espírito Santo. Então você vai segurar a mão do irmão que está do seu lado. Segura aí a mão dele, forma uma corrente. Forma aí uma corrente com a pessoa que está mais próxima de você. Arruma aí, vai ali para a cadeira da frente. Não fique sozinho. Jardiel, pode vir para aqui para frente, não tem problema, segura aí. Os porteiros podem ficar só, estão autorizados. Eu só vi Etinho. A mão do anjo, pronto, está resolvido. Pega na mão do anjo. Então, irmão,
Quando você estiver falando, orando, nós vamos cantar. Peça para o Espírito Santo falar para você como você vai fazer. Falar para você: ô Rivaldo, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, eu estou quase me desesperando. Calma. Relaxa, né? Relaxa, que nada saiu do controle, saiu do seu, do dele não. Então peça a ele, agora pede hoje, acreditando que ele vai responder, que ele vai falar. Amém? Enquanto a gente vai ministrar, você vai fechar o olho. Os porteiros ficam de olho aberto, viu? Você vai fechar o olho e vai dizer: Senhor, essa é a minha causa. Espírito Santo, essa é a minha causa. Jesus, essa é a minha causa. Espírito Santo, eu preciso de um direcionamento. Preciso sair hoje com uma resposta aqui. Porque melhor do que você ouvir o conselho de quem não tem nada para aconselhar, é melhor você pedir ao Espírito Santo que diga o que você tem que fazer. E aí, quem está para casar aí já vai começando a pedir as coisas, né? Os irmãos que tem empresa aí já vai começando a pedir cliente. O menino que estão solteiro, não peça namorada não, que ele não vai dar namorada não, nem namorada. Mas fora as brincadeiras, peça a ele, crendo que ele está escutando. Poderia dizer assim para você: abra os olhos espirituais e veja que ele está na igreja. Mas é muito mais difícil, né? A gente tratar de coisas espirituais. O culto é pouco tempo, não dá para falar. Por isso que você tem que vir para os estudos bíblicos, para você aprender um bocado de coisa. Porque isso aqui é difícil ser falado no culto, porque tem que ter tempo. Como hoje teve tempo, aí eu falei, tá? Feche o seu olho, o Ministério do Louvor vai começar a ministrar. Pode baixar aqui, Netinho. Qual é a tua causa? Fala com ele. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Começa a falar com ele. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, meu poder. Então vem incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, a glória contemplar. Então vem incendiar
Queremos nessa noite liberar sobre a tua vida a autoridade do Espírito Santo. Assim como a igreja tem autorização sobre o reino espiritual, nós estamos nessa noite em uma só fé. Nós estamos nessa noite em uma só convicção. Nós estamos como o corpo de Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, liberando sobre as nossas vidas o poder, a autoridade do Espírito Santo. Nós queremos declarar que nós vamos vencer. Nós queremos declarar para o inferno, nós queremos declarar para Satanás, nós queremos declarar para os demônios que sozinhos nós não somos ninguém, mas como igreja, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, nós vamos vencer, nós vamos derrotar. A nossa família será salva, a nossa empresa será próspera, os nossos filhos serão resgatados, o nosso futuro será preparado pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Essa história de mal, de derrota, nós não aceitamos. Não aceitamos os ataques do inimigo, não aceitamos os ataques do diabo na nossa vida, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, Espírito Santo, nós te damos honra, nós te damos glória, porque teu é o poder, porque teu é o sempre, teu é o amém. E é por isso que nessa noite, somente a ti nós rendemos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Levante a sua mão mais alto que puder. Levante as suas mãos mais alto, em reverência a Ele, diga: te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Declare: teu é o poder, para sempre, amém. Mais uma vez, te damos honra. Declare nessa noite: te damos glória. Espírito Santo, vem incendiar, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Tem alguém nessa noite que quer dar um passo de fé? Se tiver, você vai vir aqui na frente agora e nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer vir? Tem alguém? O Espírito Santo está chamando. Tem alguém? Tem alguém que recebeu a palavra? Tem alguém que está tocado? Tem alguém que está sentindo? O Espírito Santo te chama hoje. Vem renovar a tua aliança, vem entregar a tua vida. Se tiver alguém, levante a sua mão, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar para que Deus proporcione mais uma oportunidade. Deus, leva o teu povo para casa em segurança, guardados de todo o mal, guardados e protegidos. Guarda a família, guarda os netos, guarda os filhos, guarda toda a geração, protegidos pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz: coxa com as mãos, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau.